Atualmente no YouTube, vídeos de exploração urbana é um tema que tá bastante em alta por alguma razão. Eu me lembro de um tempo atrás, um TikToker chamado Beanbag ter ficado em evidência por conta desse tipo de conteúdo. No caso, esse mano fazia vídeos de exploração urbana, que consiste em tu ver um prédio abandonado e pensar ser uma boa ideia entrar lá dentro gravando. Esse mano Sabe fazia quem que isso. fazia E um isso? belo dia, esse mano acabou Renato encontrando Garcia. diversos corpos humanos em um estágio avançado de Sabe aquele decomposição. meu tio? Alguns deles, inclusive, tinham só ossos. Hã? Que? Renato Garcia é meu tio. Como assim? Ele é meu tio. É, sim. É claro Fez que fazendo pausar o vídeo pra conteúdo isso, onde velho. tu Falar entra pra em você, um local mano. muito esquecido, o Eu artifício... lembro que em Digital Circus, eu lembro que a gente fez aqui há um tempo atrás, tem uma parte que a Pomini fala que ela, além de trabalhar, ela tinha um canal no YouTube que fazia exploração urbana. O terror é algo Isso que é vai muito ser bizarro. ativado quase que inconscientemente. Mas nada muito longe da realidade acontece nesse tipo de vídeo. Assim, corpos humanos são bem assustadores e até mesmo preocupantes. Mas isso é acontecível. Mas e se durante uma exploração, em Tá algum vendo momento, qual? algo Qual que link? desafia qualquer lei Esse aí, ó, o estabelecida Oldest pela View. humanidade acontecesse? É exatamente isso que acontece. Eu conheci em bicho The pelo mod Oldest do View. Repo, mano. Eu não sei nada da história dele. Eu também não. vejo ele pelo Roblox. Antes desse vídeo de fato entrar na história, eu preciso pontuar duas coisas. Eu acabei de lançar um outro canal e na hora que esse vídeo aqui saiu, Até aí normal, saiu até aí vídeo lá padrão. também. O canal ainda faz E eu parte acabei do de nicho cagar de nas mistério. calças. A diferença é que lá eu vou tratar assuntos que eu não trataria aqui. Tu não precisa ser um gênio pra saber que isso aqui é a forma mais barata de se fazer terror. Usar de uma música alta ou de um grito pra te assustar é tão artificial e vazio. O link tá aí na descrição. Como o canal é novo, é fundamental que você... Pô, mas o bagulho que ele falou aqui que é real, mano. Qualquer jogo de terror que todo... Pô, tipo num Massacre que a gente jogou. Que, pô, é muito bosta um jogo de terror que todo o terror dele gira em torno de quando o bicho aparecer vai fazer um som muito alto, insuportável no seu ouvido, tá ligado? Isso aí é medo. Isso aí vai pra outro medo, né? Medo de perseguição, essas coisas. Não é nem de perseguição, é tipo só desconfortável. Tipo, porra, tem um bagulho bizarro no meu ouvido, tá ligado? Porra, é um bagulho tão preguiçoso, tá ligado? Tipo, porra, É. vamos pegar esse trecho aqui que a gente quer que a pessoa sente medo, vamos só colocar em 10 vezes o som e pronto, tá feito o terror. Tá ligado? Eu não fiquei com medo, não. Não é nem medo, é um desconforto, mas é pra assustar. Eu jogava sem som, aí, ó, acabou. Aí, ó, filho de uma puta. O Fogo botou o Windows XP estourado no meu ouvido, mano. Não fale do meu Puppet Combo. Pô, mano, pior que o Puppet Combo tem jogos muito bons, mano, mas é aquele, pô, não Massacre só porque tem um som muito alto e vai deixar desconfortável, assusta, é muito preguiçoso, mano. Pra ser sincera que a Puppet Combo só é popular por causa que ela reviveu, ela criou, né, esse conceito dos jogos com Dos gráfico de gráficos. podre, É. Intencionalmente podre. intencionalmente podre. Pior que me dá medo demais mesmo assim. Eu Então. também, eu também. Mas sei lá, mano, tipo, tem tanto jeito mais elaborado você dar um susto. Pior que o jogo não dá medo, então, dá desconforto, né, mano? Dá mais um Sim, negocinho do que um medo. Dá um susto na hora, depois dá um desconforto. Vocês cliquem e apoiem, conto com vocês. A segunda coisa que eu preciso pontuar é: tá rolando uma queima de estoque na loja, que funciona da seguinte forma: comprando um moletom do IP, tu vai conseguir Ó, mais loja aí, duas guys. sortidas de qualquer criador que tá na loja. É uma parada engraçada e é uma oportunidade de tu conseguir umas roupinhas maneiras. Então, o link tá na descrição e vamos pro vídeo. The Oldest View, obviamente, é uma criação. Isso tudo se trata de uma produção independente, criada por Kane Pixels aqui no YouTube. Tu provavelmente conhece esse mano por conta da série que ele criou no YouTube chamada Backrooms. Foi esse mano que fez o nome Backrooms caralho. ficar famoso no mundo inteiro. E inclusive é graças Caralho, ao que Kane foda. Pixels que Backrooms vai virar um filme. E como esse filme tá sendo feito pela A24, a gente pode esperar boas coisas vindo daí. Enfim, The Oldest View. Caralho, Nessa do série, nada a o gente cara vai soltou seguir essa o White. bomba? Esse mano aí Vai é o sair que a ano que nova vem, não? geração mais sei. abomina, um youtuber. Backrooms. E ele tem um canal de dele, exploração Poggers? urbana. Cara, é Enquanto bom? ele tá gravando o vlog dele, indo pra descoberta que ele fez, ele nos conta que esse local que ele tá é uma propriedade privada. E que pra evitar problemas ele não vai dizer onde fica. Segundo ele, só é válido entrar nesse tipo de local se tu achar algo surpreendente. E qual coisa surpreendente que ele achou afinal? O White simplesmente encontrou um buraco extremamente suspeito nos pés de uma árvore. A parte mais estranha é que olhando pra dentro desse buraco, existe uma escadaria que até parece que não vai ter fim. Pensando de forma lógica, eu imagino que isso aqui seja um buraco de mineração ou algo do tipo. Mas o fato das escadas estarem muito bem esculpidas deixa pouco provável de ser um túnel de mineração. Afinal, os mineradores vão ter que passar com múltiplos carrinhos, então escadas não fazem sentido. Mas sendo um túnel de mineração ou não, o White entra lá É a dentro. casa do O que Rica eu acho Games. sensacional dessa cena Caralho. é que a única coisa que o White suspeita é o fato das luzes estarem acesas. Quer dizer, tem uma escada enorme na frente dele indo pro centro
centro da Terra, ou sei lá. E o que ele tá estranhando são as luzes. Ok. O fato das luzes estarem ligadas vão fazer o nosso personagem crer que aquele local ainda é ativo. Com isso, ele passa a ficar todo espiado de que possa ter alguém por perto. Mas mesmo assim, ele continua descendo. E em certo momento, o Wyatt já vai ter descido muito, mas mesmo assim vai ter muitos lances de escadas abaixo ainda. Ele até joga uma bolinha pra ver o quanto ela cai. E a gente acaba perdendo ela de vista no processo. Certa hora, o padrão das paredes daquele lugar vão começar a mudar. E as luzes vão começar a ficar mais fracas. Mas o Wyatt é o bicho... Show mesmo, hein, doido? E eu não vou mentir, essa escuridão começou a me causar bastante ansiedade enquanto eu assistia. Como é de se esperar, esse buraco precisa ter um fim. E depois de muito tempo descendo, o Wyatt chega em uma porta bem velha. E ele abre essa porta. Do outro lado, a gente encontra um local que parece bastante o banheiro do primeiro filme da saga de Jogos Mortais. A gente nota nessa cena que o Wyatt tá numa completa briga entre a racionalidade e a curiosidade. Ele dá um passo pra avançar naquela sala, mas olha pra trás procurando as escadas novamente. Mas essa briga entre ir embora e continuar é cessada quando uma música vinda lá de dentro chama a atenção do Wyatt. E é passando por debaixo de uma grade que o que parece ser um centro comercial abandonado nos é revelado. Olhando por um portão, ele nota que esse local se trata de uma espécie de shopping abaixo da terra e, meu Deus, só esse conceito já é incrível. A ideia de colocar algo em algum lugar que essa coisa jamais estaria é sensacional, ainda mais pelo fato que a gente tá nos olhos do explorador. A nossa visão do que vai acontecer é tão limitada quanto a do Wyatt, e o maior medo dele é de não tá sozinho nesse lugar. Pois é, e se eu te dissesse que ele não tá, e que a tal coisa que tá com ele já apareceu, qual seria a tua reação? Jesus Cristo Próximo que ele vídeo, tá. o gigante rolador. Esse vídeo começa com uma vista de uma floresta gigante familiar. rolador. O importante dessa cena é que a gente pode ouvir o grito de milhares, até sermos interrompidos pelo Wyatt de novo. Ele cita que desde o seu último vídeo, ele permaneceu bastante curioso sobre aquele buraco no chão. O Wyatt aparentemente cursava botânica, que é o estudo das plantas. Com isso, ele pediu algumas câmeras de segurança com pessoas que ele conheceu naquela área, justamente pra pôr elas por lá e monitorar o possível fluxo de pessoas daquele lugar ou qualquer outra coisa que poderia acontecer. E incrivelmente, absolutamente ninguém passou por lá. Por todos esses dias que o Wyatt permaneceu fora, ninguém entrou naquele lugar. Logo, se não tem ninguém convivendo por lá, isso pareceu uma boa ideia pro Wyatt entrar lá mais uma vez. Dessa vez, visando explorar o shopping. A parte seguinte do vídeo é literalmente o Wyatt fazendo o mesmo rolê do primeiro vídeo, de entrar no buraco e descer. E o vídeo mostra tudo de novo. Isso é um ponto negativo dessa série, na minha opinião. Esse vídeo é desnecessariamente longo. Existem várias partes que poderiam sim ser cortadas. Eu sei que essas partes estão aí pra montar a ambientação, mas elas acabam montando um grande tédio também. Enfim. No último vídeo, o Wyatt tinha parado na grade que o dividia do shopping. E dessa vez, ele levanta essa grade pra poder passar. Mas quando ele tá quase passando, a grade sobe tudo sozinha. Isso obviamente assusta o Wyatt, que depois de alguns segundos pra se recompor, volta pra dentro do shopping. E bom, lembra que eu falei sobre esse vídeo ser mais longo do que realmente precisava? O Wyatt entra nesse shopping nos 10 minutos de vídeo, mas algo realmente relevante só vai acontecer lá nos 18. Nessa hora, o Wyatt encontra uma placa que chama a atenção dele. Abre aspas, Estamos de volta. Estamos de volta. Criado por artistas e voluntários de La Reunião que se preocupam com West Dallas. Os fantoches gigantes de Bridget O'Hamas. A Parada dos Gigantes quase roubaram o show durante o fim de semana de abertura de Margaret Hunt Hill Bridge. Isso aqui não me parece ser muito útil, mas por incrível que pareça, é um acontecimento real. Essa Parada dos Gigantes aconteceu em Dallas, no Texas, em 2012, para inaugurar uma nova ponte da cidade. E esse gigante que tá no cartaz existe na vida real. Essa parada contava com fantoches gigantes de pessoas importantes. E esse gigante aqui seria a representação de Julian Heverchon. Esse mano Cara, ele parece o... importantes. E esse Pra ver quem é a cara dele. Porra, que esse maluco nada, esse aí é o Rasputin. Cara, ele parece o Hagrid do Harry Potter, mano. Ele é o cinema. Parece também. Esse porra é o Rasputin, mano. Tá doidão. gigante aqui seria a representação Você é um de Julian bruxo, Heverchon. Esse O mano quê? aí é um botânico muito famoso, que em vida teria tido posse de mais de 2.000 plantas e teria estudado várias outras. O Wyatt Não, é o cara era um botânico e o gigante importante, cara. também. Vocês zoam Talvez ele. isso seja bem mais do que uma simples conexão. E falando do gigante, não muito tempo depois de ver essa placa, ele vai o encontrar pessoalmente. No. Depois desse susto, o Wyatt vai se aproximar do gigante pra poder Pra olhar quê? ele mais de perto. Mas esse Pra momento é interrompido por uma luz e uma música que começa a tocar do outro lado do shopping. E é claro que o Wyatt vai ver o que é. Quando o Wyatt chega naquele local, por algum motivo ele vai estar extremamente apreensivo. E esse local que ele tá é bem perto da entrada que ele veio. Ele tá com medo e ele tá perto da saída. Ele vai juntar o útil ao agradável. O Wyatt começa a andar em direção à saída e ele realmente consegue chegar até ela sem ser parado por nada. E aqui o vídeo vai dar uma grande lapada seca no Wyatt. Afinal,
Afinal, se ele não achou nem um pouco estranho uma escadaria impossível que leva pra um shopping subterrâneo, ele não acharia nem um pouco estranho se a escada simplesmente desmoronasse. Ah, XDD. Ah, dá pra subir ainda, Nesse porra. momento, ele se desespera pra sair, mas sem sucesso. Não tendo como sair, a única coisa que resta pra ele é explorar o resto do shopping e talvez achar uma saída alternativa. Nessa parte, o Wyatt caminha muito. Pensa num menino que caminha. Ele praticamente cruza o Death shopping Stranding. inteiro. E depois de um bom tempo, a gente vai ouvir trovões e algumas luzes Pra vão mim já é piscar. seleção E é nesse natural, momento que o cara. Wyatt nota que ele tá sendo seguido pelo gigante. Por mais estranho que seja tá sendo seguido por um gigante bizarro, o Wyatt não se assusta com Já é isso. seleção Ele dá a natural. volta no local que ele tava pra Pior. conseguir ver o gigante de perto, mas quando ele chega lá, o gigante sumiu. Eu acredito que o Wyatt se assustaria com isso, mas um mapa da área chama a atenção dele, e logo ele se esquece do que acabou de acontecer. E mais uma vez a gente vai Nossa, ter uma é o menino grande mais cena do esquecido do Wyatt mundo. andando por aí. Mas O dessa demônio vez acabou a de gente vai apertar ter a bunda algo dele, interessante, pelo o que menos. O aconteceu? gigante tá sempre na espreita do Wyatt. Em certo momento, é possível ver ele no escuro, enquanto o Wyatt espreita numa grade. Apesar do Wyatt não ter notado ele ali, ele tava ali. Em certo momento, um som alto vai chamar a atenção do Wyatt, que vai começar a caminhar em direção a esse som. Mas um baixo som de rodinhas atrás dele vai denunciar que tem alguém seguindo ele. Olha. é Ah, menino ideia. do papai, O gigante é? não tem nenhum Já pega o padrão pra vaso, joga na aparecer atrás cabeça do dele e Wyatt, derruba, o que me velho. faz começar a Tá empurrado, pensar o porque que ele vai exatamente levantar ele sozinho. quer. E Não, levando eu em não jogaria consideração perto que nem ele tava fudendo. vindo em alta velocidade atrás do Wyatt, eu creio que não é coisa boa. De primeiro momento, o gigante simplesmente vai parar. E o Wyatt, na sua ingenuidade, pensando Tem que jogar tem alguma alguém por coisa trás nele pra ele disso, cair, mano. solta Quanto maior o cara, "Olá". maior a Eu queda. não julgo ele. Se uma estátua gigante começasse a me seguir, eu também ia achar que tem alguém empurrando ela. Toda vez que o Wyatt se virar de costas, o gigante vai se mover, nos fazendo crer que enquanto a gente olha pra ele, ele não se move. E essa era a intenção do gigante. O gigante quer que o Já Wyatt me fudi. acredite que ele Teria entendeu acreditado. como a ameaça funciona. Tudo pra poder pegar ele desprevenido. Isso porque em certo momento, o gigante simplesmente vai sair em disparada atrás do Wyatt. Ô, tô olhando. Eu tô olhando. Pula. Sobe a escada Ué, aqui, sobe escada ele não sobe, escada ele não Será? sobe. Tá, é tudo Uma durinho. escada aí, trouxão. Já pensou ele também tá fingindo que não sabe subir escada, velho? Ele tinha duas pernonas malhadas. É. Vira de sai- costas e vai embora. Ele sai da Falando, fantasia. Então beleza. Ah, seu capacitista. Mó pelona, Pô, você tá fudido, eu vou subir de elevador. Espera só essa escada rolante ligar. Nó. O Ele vai gigante aparecer só em vai cima. deixar o Wyatt em paz quando ele subir em uma escada rolante. Como os pés do gigante são rodinhas, ele provavelmente não ia conseguir subir uma escada. Mas é Capacitista interessante do notar caralho, que atrás cara. dele possui o que Droga, parece ser minhas laço bolas vermelho. Por que que arrepiaram. isso é interessante, você me pergunta? Bom, esse laço Falou já isso. apareceu O antes Beck. durante esse vídeo. Mais especificamente no Tá momento em porra. que o Wyatt ia entrar na caverna. O Esse bichinho laço feio, aparece velho. exatamente atrás da árvore. E se o laço realmente sempre tá atrás do gigante, então o gigante estava atrás da árvore? Não. A minha teoria é bem mais complexa que isso, mas eu já explico ela pra vocês. Depois do gigante dar as Ele é costas, o completinho. Wyatt vai começar a correr mais uma vez, e o gigante vai vir atrás dele. Depois de uma fuga bem Nossa, ansiosa, porra, o você Wyatt vai desceu. conseguir despistar o gigante Ah, eu ia e morrer entrar naquela num escada, complexo gente. de corredores bem estreitos, onde em teoria o gigante não ia conseguir entrar. Ele atravessa todo esse local e entra em uma loja sem ser visto. Esse local aparentemente se trata de uma área para staff apenas. Essa área não parece ser comercial, ela parece bem mais algo corporativo. E nela a gente descobre que esse shopping que o Wyatt tá já existiu, e o seu nome era Valley View Center. Esse shopping não existe mais. E segundo um outro Ipiranguinha. papel que existe nessa mesma sala, já existem outros planos de construir outro centro comercial em cima do que sobrou desse. No caso, o Valley View Center foi abandonado, então o gigante queimado não e entra. destruído. Mas mesmo Exato. com esse shopping tendo sido demolido na vida real, de alguma forma uma duplicata dele fez ele ficar preservado metros e metros abaixo da terra. Uma coisa interessante a se pontuar é que em uma das tentativas de atrair o público de volta para esse shopping, um evento chamado Midtown Art aconteceu dentro dele. E adivinha o que ficou por lá em exposição? O gigante. Inclusive dá pra achar um monte de fotos desse evento no Google. Ainda nessa mesma sala, Curioso. outros papéis vão destacar Pô, imagina você genuinamente ter ido nesse evento, tá ligado? E tipo, tu tirou foto assim, com o bagulho vendo ele, tipo, de forma artística e tal. Aí depois você descobre que os caras fizeram uma copypasta inteira girando em torno do bicho que você tirou foto, tá ligado? Ah, mano, que porra é essa, velho? Eu tava lá, eu abracei ele. Ia ser minha foto de perfil em todos os lugares, esse bagulho, velho. Pô, ia ser muito pica, ia ser muita aura, mano. Aura mais régua. Né? Domou o Betinho. Domou o Betinha.
Formou uma aura Umas no datas gigante. importantes. São elas 1855 a 1857, que foram os anos que Lara União existiu. Lara União foi uma comunidade fundada por pessoas Aí o de cara, na real, diferentes super de boa. nacionalidades. É só o E ator, né, Julian mano? Reverchon Tirou foto com o fez parte ator. desse movimento. A segunda data é 1973 Só e pegou ele num mau 2023, dia que só. foi o período em que esse shopping existiu na vida real. E a última data é 1837 a 1905, que foi os anos em que Julian Reverchon viveu. Tá bem óbvio que esses três períodos históricos que foi nos apresentado têm uma ligação. Julian Reverchon é a ligação, mas eu já adianto pra vocês que não tem muito o que se teorizar em relação a isso por agora. Ele tá Em querendo tirar entrevista uma foto que é fã do recente, Pixel. O próprio Kenny Pixels Ô, falou caralho, o que cara essa das história backrooms, aqui não é mano. algo que tu vai conseguir resolver teorizando ou fazendo coisas desse tipo. E não, o gigante não tá sendo assombrado pelo espírito do Julian. Eu vejo The Oldest Evil com olhos bem mais artísticos e metafóricos do que só uma mera assombração. Mas eu já falo sobre isso. Só mais um detalhe sobre essa sala. Lembra da fita que fica atrás do gigante? Pois é, ela apareceu nessa sala. E eu poderia muito bem ignorar isso aqui, se ela já não tivesse aparecido lá no começo do vídeo. E calma, isso aqui também vai ter uma explicação. Depois de um bom tempo olhando aquela papelada, o Wyatt enfim resolve sair daquela sala. Naquele corredor estreito onde ele tava, uma porta vai Pipi chamar sua virou- atenção. o Isso Ipi porque virou dessa fumo. vez parece realmente que o shopping tá funcionando e com pessoas do outro lado. Mano, pior que... Cara, sabe o que eu fico pensando muito nisso aqui, mano? Porque, tipo, se esse prédio existiu de verdade, tipo... Não sei se ele gravou realmente no prédio. É, tipo, mano, deve ter sido muito difícil de fazer uma transição. De você entrando pra um buraco, pra indo pra uma escada. Depois de você descendo de uma escada pra entrando num prédio, tá ligado? Sim, eu queria saber como é que ele conseguiu alugar o shopping inteiro pra ele pegar, mano. Então, tá ligado? Pô, às vezes cara ia deve ter 3D, né? Que não é possível que isso tu deixe CG. Pô, não acho que é todo 3D, velho. Tem que ser muito fodido no 3D, velho. Demoraria um ano pra fazer só uma cena, tá ligado? Às vezes demorou. Sei lá, mano. O cara tá muito tempo se preparando, mano. Pode ser, velho. Ou ele O cara é- misturou os dois, né? Então, o cara, querendo ou não, o cara é bom, né? O cara fez os É porque, backrooms e tipo tal. assim, ou é CG, ou é, tipo, assim, eu digo CG porque vocês lembram de quando saiu uma notícia um tempo atrás de um jogo FPS mega realista? Ah, sim, Uhum. sim. Na Unreal. Então, pô, Uhum. o cara pode ter feito isso daí, mano, mas o que me deixa mais em dúvida é o movimento de câmera. Então, sei lá, mano. Como que o cara fez é um bagulho que eu fico pensando muito, mano. Uhum. Deve ser um em construção. Então, às vezes o cara... Então, foda que não parece nem que tá em construção. Parece que já, tipo, realmente é um prédio Pronto. abandonado. Parece que tá pronto, envelheceu, tá ligado? Sem ninguém mexer, sabe? Com todo o dinheiro das backrooms. Então, talvez o cara realmente pegou um prédio que, tipo, alguma cidade tinha um prédio realmente abandonado. E, tipo, foi pesquisando a partir dele aí, né? Pode ter sido um bagulho mais Aham. sim. Mas ao abrir a porta, o Wyatt se depara com uma versão do shopping totalmente defasada, bem diferente do que a gente estava vendo antes. Ainda é possível ouvir Se tiver um vozes ao gigante longe, pior- mas pessoas mesmo não. Dessa vez, o foco do Wyatt ia Vai ter subir um uma anão escada agora. rolante, mas na hora que ele sai correndo, o gigante se mostra. Nossa! Ele estava escondido. Eu me jogava desse negócio. Corre, moleque, corre, moleque, corre, moleque, corre. Cadê a escada? As escadas, as escadas! Agora ele vai. Você vê que agora ele sobe a escadinha. Ah, de novo essa tática, de novo. A escada tá funcionando? Ah, não, alguém tem que nerfar Ele não isso olhou aí. pra trás. Dessa vez, o Wyatt tá preso, e por mais que o gigante falou, não "Ah, suba as spammer, só faz a escadas, mesma ele tá bem técnica." apreensivo. Nossa, A única será que o cara vai fuga ficar dele se tornou de uma camper pequena na saída escada? de emergência pelo telhado. Apesar de perigoso, essa era a única chance do Wyatt Um telhado? fugir. Ele tá embaixo da Afinal, terra. o gigante não conseguia subir escadas. Ou conseguia. Lembra que eu falei que o gigante queria fazer o Wyatt acreditar que ele tinha algum controle da situação? Se olhar pra ele, ele não ataca. Mas de repente, ele passou a atacar mesmo olhando. Não subir as escadas também era uma enganada do gigante pra cima do Wyatt. Afinal, ele consegue subir sim. Nesse momento, corpos de cavalos e de humanos A massa aparecem muito gigante. rápido, deixando bem claro qual o estado de espírito que o gigante quer que o Wyatt se encontre. Ele tenta alcançar o Wyatt, mas sem sucesso. Porém, o porradão que ele deu racha as paredes e Nó. vigas do shopping, mostrando quão abandonado e defasado ele tava. E talvez justamente essa porrada tenha feito o Wyatt ter o fim que ele teve. Quando ele tá extremamente próximo da saída, a estrutura inteira colapsa. Ele fica gravando no foco dele assim.
Tá porra. Estamos no que seria um pós-vida, e o corpo do Wyatt veio parar aqui. Detalhe que toda a vegetação tá colorida, menos o corpo do Wyatt, e ao longe, o gigante observa o que ele fez. Vai só a E cabecinha pra acaba fora. esse vídeo. Lá ele. Esse local que seria o pós-vida já apareceu na série antes, mais especificamente no vídeo Renewal, ou mais conhecido como o primeiro vídeo da série. Nesse vídeo, a gente vê simplesmente o próprio Julian Reverchon, e nesse lugar, ele faz o que ele mais gosta de fazer. Interessante notar que perto dele a gente tem duas flores sem cor, e como o Julian, que tá Olha esse morto, Rick. também tem preto e branco, eu vou considerar essas plantas como duas vidas falecidas. Nessa cena, ele arranca uma flor, e a gente pode ouvir um trovão tocando na hora que ele faz isso. Sabe qual foi a outra vez que a gente ouviu um trovão também? Quando nos é mostrado o corpo do Wyatt. Guardem essa informação. O Julian Reverchon anda um pouco por essa floresta, até se sentar num tronco. Mas sempre que ele pode, ele olha à sua volta. Quase como se ele estivesse sendo observado ou então estivesse procurando por alguma coisa. E depois disso, a gente vê simplesmente a confecção do que seria o rosto do gigante. O fato de estar tudo ligado dá um pequeno nó na minha cabeça. Eu não sei se o foco era melhorar o entendimento fazendo todas essas ligações, mas na boa, todas essas ligações só acabaram me confundindo mais. E bom, antes de eu falar a minha interpretação, a gente tem mais um vídeo ainda pra olhar. Dispersal é o seu nome. Nesse vídeo, a gente vê a porta que o Wyatt entrou sendo lentamente removida do seu marco, podendo simbolizar uma saída pro Wyatt, talvez. Eu digo isso porque nesse vídeo nos é mostrado que o gigante deu uma segunda chance pro Wyatt. Assim como o shopping mostrou que pode se moldar indo de algo inabitado e apagado pra algo habitado e aceso, pra depois ficar literalmente abandonado e defasado, ele também pode deformar o tempo e os seus impactos, incluindo o impacto que o Wyatt deu de cara no chão. O Wyatt tá de volta nos segundos finais da sua vida, mas dessa vez, ao invés de cair, ele alcança as escadas. E depois de subir alguns bons lances, ele alcança a superfície de novo. E pela primeira vez na série, a gente vai ver as coisas como um filme e não por uma gravação que o Wyatt tá fazendo. Ele teve uma segunda chance, mas por que o gigante faria isso? Talvez porque dessa forma ele pudesse se beneficiar Ganhou. também. Por meio daquele laço atrás do gigante, a série já nos mostrou que o gigante não precisa estar com a sua forma real pra se locomover. Inclusive, na cena em que o Wyatt tá prestes a sair pela saída de emergência, a gente vê que somente o suporte de rodas do gigante com o laço estão ali, indicando que o gigante foi embora, ou que então ele esteja acima do Wyatt. Eu digo isso por conta dessa foto divulgada pelo criador disso tudo. A gente definitivamente não sabe até onde o gigante pode ir ou o que ele pode fazer, mas uma coisa é fato, o gigante saiu. A gente sabe disso gigante porque acordou. quando o Wyatt entra no seu carro, ao gigante invés da gente tá ouvir um entrando. motor, a gente escuta as rodinhas do gigante. É como se ele deixasse só de Eu me arrisco a dizer que a gente não tá na visão do Wyatt nem da sua câmera, mas sim na visão do gigante. Hora das teorias. Eu não acho que o Wyatt seja importante pra essa história como personagem. Pra mim, o Wyatt é somente os olhos da história, mas não que Ele é um ele seja observador, importante de fato. Eu vejo tudo isso aqui como sendo a história do shopping, ou melhor, o shopping nos contando a história dele. Como eu contei pra vocês, esse shopping já foi muito populoso, mas terminou Cara, essa música de fundo é da onde, mano? É de algum jogo? de de fato. jogo. Eu vejo tudo isso aqui como sendo a história do shopping, ou melhor, o Não é shopping One nos Shot? contando a história Peraí, volta um dele. pouquinho. Ah, tá, não é o... Visão do Parece gigante. uma vibe Hora meio shot das- na minha cabeça. é o título Cara, do vídeo. É uma vibe meio one shot, mas não sei se é. Vai Aquele ver se- botou na Eu sei que descrição. o Hip gosta muito de colocar música de Celeste nos vídeos. Mas Não é Buckshot? Celeste porque eu conheço a música. Buckshot? De Buckshot, será? É o que As o teorias. Jake É, Eu não de acho que o Buckshot, Wyatt seja Buckshot importante usa pra essa também. história como personagem. Pra Se mim, pá o que Wyatt é. é somente os olhos da história, mas não que ele seja importante mesmo. de fato. O menu- Eu vejo tudo isso aqui isso como mesmo, sendo caralho, a história real. do shopping, Boa, ou Jake. melhor, o shopping nos contando a história dele. Como eu contei pra vocês, esse shopping já foi muito populoso, mas terminou abandonado e depois de ter sido queimado inúmeras vezes, ele enfim foi destruído. A gente vê todo esse trajeto pelos olhos do Wyatt, desde ele no seu auge ao seu abandono e destruição. Diversas coisas a gente ainda não tem explicação, e segundo o próprio Candy Pixels, não adianta teorizar, mas eu vou teorizar mesmo assim. Eu notei uma pequena semelhança do começo do primeiro vídeo com o final do terceiro. No primeiro, Julian Reverchon arranca uma flor e um trovão toca. Após fazer isso, ele fica extremamente espiado, olhando pros lados quase como se estivesse procurando por alguma coisa. Como se ele soubesse que arrancar uma flor ele estaria ceifando alguém. Quem é esse alguém? Wyatt. No final do vídeo The Rolling Giant, a gente vê que o Julian finalmente encontrou quem ele ceifou. Não tá vendo ele observando o Wyatt? Ou tu vai me dizer que tu esqueceu que esse gigante é o Julian Reverchon?
Sean. Talvez, dando alguma chance pro Wild, esse gigante tivesse alguma forma de ter a sua liberdade total de volta. A gente literalmente vê no final o gigante em alta velocidade pela estrada. Eu acredito que o Julian humano seja o espírito dele, e o gigante talvez seja a forma que o Wild enxerga o Julian. Então esse era o plano? O Julian Reverchon só queria sair daquele shopping? Infelizmente, essa resposta eu não tenho e só o tempo vai nos dizer. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu gostei demais dessa história, e se vocês quiserem, eu posso trazer as continuações aqui no Será que já canal quando saiu elas algo saírem. novo É só desse comentar. bagulho? Será? Lembrando pra vocês que acabou de sair um vídeo lá no meu Eu canal. chapo. Eu fumo. Qual que é o canal mesmo? Vai falar da loja, mostrar seu arte? É o canal do Backrooms. É o cara do Então, Backrooms. é Kane É Pixels. Pixel alguma coisa. É. Backrooms, Sunshine, Say Well. Até onde que tinha lá? Esse Dispersal tinha. Acho que esse Sayuel tinha também. Esse aqui é novo Sunshine? Eu acho que aquele lá realmente era o último. Acho que esse é só das Backrooms mesmo. Tá com medo do Oxi. trem, desgraçado. Foi muito foda, acho que não tem mais mesmo.